O tema de hoje é a culpa. Quem aqui já sentiu o peso da culpa por algo que fez ou deixou de fazer? Quem aqui já sentiu que poderia ter feito algo diferente em alguma situação? Quem nunca se arrependeu de uma palavra dita sem pensar? Ou de um gesto impensado? Já aconteceu de você se culpar não só pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer? Essas perguntas nos fazem pensar na nossa vida, é claro, mas perceber que a culpa ela é comum para todos. Cada um tem as suas culpas, carrega as suas culpas, em diferentes sentidos, de diferentes formas, em diferentes momentos da vida. Mas nós carregamos as nossas culpas. Uma mãe pode se culpar por não ter dado mais atenção ao filho. Depois que cresce, olha para trás e percebe que não conseguiu dar atenção suficiente. Um filho pode se culpar por vezes que respondeu mal ao pai. Às vezes lá na adolescência, né? Às vezes a gente faz coisas que não tinha consciência. E aí eu entro numa parte que nós vamos falar mais à frente. Não é maldade. É o momento, é a fase, é a falta de consciência. Que depois, mais tarde, a gente, adquirindo maturidade, vai vendo que podia ter feito diferente. Mas naquele momento, e normalmente a adolescência é um período mais tenso, mais complicado, a gente faz as coisas sem pensar. E às vezes carrega uma culpa de algo por muito tempo. Ou alguém se arrepende de não ter aproveitado a presença de uma pessoa querida. De repente, não pediu perdão enquanto era tempo e depois não conseguiu mais. Cada um tem a sua carga, a sua culpa. Só que isso não é fraqueza. Essa cobrança interna, ela muitas vezes é colocada de uma forma errada. A culpa ela não é fraqueza, ela é parte do crescimento espiritual. Se fosse fraqueza, a maioria não sentiria. E não é isso. Todo mundo tem alguma coisa que gostaria de ter feito diferente. Todo mundo que tem uma consciência, né? Que tem a definição do certo, do errado, do bem e do mal, ou do que poderia ter feito diferente. Ou mesmo depois que viu as consequências das atitudes, das escolhas, né? Como consequência, se arrependeu dos atos anteriores. Então, todo mundo tem. E faz parte do crescimento. Todos nós, em diferentes momentos, convivemos com a culpa. Ela não é um castigo, mas ela é um chamado de consciência para o aprendizado. Mas o que é a culpa? A culpa ela surge como uma reação natural da nossa consciência. No Livro dos Espíritos fala que tem uma pergunta que ela é feita assim, eu já trouxe em outra palestra e agora me veio na mente. Tem uma pergunta que fala, como saber as leis de Deus? Qual é o lugar certo para se conhecer as leis de Deus? É algo assim, talvez não com essas palavras, mas esse é o sentido. E a resposta foi consultar a própria consciência. Então, a consciência é o que nos cobra. É ela que nos faz nos sentir culpados. A nossa consciência. E ela nos faz sentir culpados porque é justamente na nossa consciência, no nosso sentir, que estão as leis de Deus. Que está o que é certo, o que é errado, o que faz sentido ou não para cada um de nós. E a culpa é um sinal de que a consciência reconhece o afastamento dessa lei divina. Ou o distanciamento da missão de cada um de nós aqui nessa terra. Porque nós temos uma missão, cada um tem uma missão. Cada um tem a sua bagagem, o seu caminho, os seus aprendizados aqui nessa terra. E quando a gente se afasta, coisas começam a acontecer, barreiras começam a vir, pedras no meio do caminho, para que a gente volte para o caminho da nossa missão. Então, a culpa nem sempre nasce de algo que realmente fizemos de errado.
Muitas vezes ela nasce de padrões distorcidos que a sociedade, que a cultura e até mesmo algumas interpretações religiosas nos impõem. E quando não conseguimos corresponder a esses padrões de perfeição, passamos a carregar um peso que não é nosso. Desde pequeno, a gente escuta: ah, isso é errado, ah, isso é certo, ah, isso é bom, ah, isso é ruim. Só que são julgamentos ou pensamentos, crenças, vindas de seres humanos, vindas de uma cultura, vindas de interpretações religiosas. Muitas vezes, aquelas crenças, aquelas verdades impostas a nós desde pequenos, muitas vezes não são condizentes com a lei de Deus, com o amor que Jesus tanto falou enquanto esteve encarnado. É muito mais padrões culturais ou pensamentos movidos pelo poder de alguns do que realmente ações baseadas no amor de Deus. Por exemplo, tem muitas mulheres que se culpam por trabalhar fora e por não conseguir ser a mãe perfeita que a sociedade exige. Porque quem é que coloca a cobrança? Né? Quem é que diz que uma mãe perfeita tem que ter aquele padrão? Tem que estar em casa, tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, e tem que dar conta de tudo, e tem que fazer tudo perfeito. É a sociedade que impõe isso. É lá, desde criança, que a gente começa a observar os adultos falando. E daí a gente observa os adultos falando: ah, mas fulana, ela não é uma boa mãe. Ela deixa os filhos, sei lá, com a avó, com a babá, ou trabalha o dia inteiro. Né? Às vezes a gente escuta lá de pequenininho, e daí a gente cresce achando o quê? Tudo isso que é falado é porque é ruim. Logo, eu não quero que falem de mim. E aí fica aquela informação inconsciente ali, viva na nossa mente. Então, quando a gente repete padrões que desde pequenos a gente ouviu que era errado, que era feio, que era sujo, a gente automaticamente, a nossa consciência cobra. Automaticamente a gente se culpa, porque não está seguindo o padrão exigido pela sociedade, ou pela cultura em que nasceu, pelas crenças que nasceu, pela religião que nasceu. Mas até onde está certo? Até onde realmente devemos nos culpar? Por coisas que muitas vezes nem faz sentido. Analisem comigo. Às vezes a gente se cobra, se culpa por coisas que, se a gente parar para pensar, a gente nem acredita. A gente nem faz sentido para nós, mas a gente se culpa. E de onde é que vem essa culpa? Desses padrões. Então, como disse aqui, nem sempre a culpa vem de coisas que fizemos de errado. Às vezes a culpa vem por padrões que estão instalados na nossa mente desde pequenos, carregados pela nossa cultura. Outro exemplo, daí eu fui buscando na internet assim, os exemplos na inteligência artificial do que as pessoas mais se culpam, né? Quais são os fatores. Outro exemplo aqui bem forte. O homem se sente fracassado por não ser o provedor da casa. Porque claro, isso é cultural, né? Antigamente, a mulher era para o lar e o homem para trabalhar, para trazer o dinheiro para casa. Mas isso foi se modificando ao longo do tempo. Hoje é difícil um só dar conta de tudo. Só que daí é onde entra a culpa. Muitos homens, e daí eu não sei porque eu não sou homem, mas aí eu tirei isso da inteligência artificial. Muito homem se culpa por não dar conta de bancar uma casa, de prover uma casa. De repente ver a mulher lá, fadigada não, qual que é a palavra? Sobrecarregada. E daí ela tem que trabalhar porque ela precisa ajudar nas contas da casa, mas ao mesmo tempo ela tem que dar conta de ser mãe, mas ao mesmo tempo ela tem que dar conta da casa. E daí o homem também se cobra, alguns, não digo todos, mas alguns eu acredito que se cobram. Porque daí vê a mulher... Mas quem que se cobra? Quem que se cobra? Alguém se cobra aí? Porque não dá conta de bancar uma casa? Bom, mas a inteligência artificial diz que alguns se cobram por não dar conta. E às vezes,
conscientemente, às vezes essa culpa não aparece. Às vezes se para pensar, não, mas tem uma justificativa, né? Todo mundo precisa trabalhar, as mulheres precisam trabalhar para ajudar o marido em casa, enfim. Então, conscientemente, mas lá no íntimo, aquele homem tem um masculino ferido. Porque se vem de origem, né, dos nossos antepassados, que o homem tem que ser o provedor. Então, ele pode não falar, mas ele tem essa ferida. E daí, às vezes, se mostra de várias formas. Se mostra na saúde, se mostra na infelicidade, se mostra nos casamentos que muitas vezes que ele não consegue sustentar, não consegue ter a paciência. Então, vai mostrando de algumas formas o que a consciência, e isso vale para nós também. Às vezes, nós não percebemos o tamanho da culpa ou da autocobrança. Só que daí é onde, por não parar para refletir, por não parar para olhar para esses sentimentos, que as coisas vão indo por água abaixo. Que daí um relacionamento vai afundando, porque a gente coloca as armaduras para se defender. Entra no modo defesa. Não, mas eu tenho uma justificativa para isso. Mas eu tenho uma justificativa para aquilo. Quando a própria consciência começa a cobrar, às vezes, muitas vezes, nós mesmos, a nossa própria mente, como sistema de defesa, começa a colocar as desculpas. Só que ali tem uma ferida que precisa ser curada. Enquanto a gente começa a mascarar, enquanto a gente começa a colocar desculpas, a gente não para curar aquilo, não para olhar para aquilo. E aí eu não estou dizendo que a gente tenha que se culpar, mas a gente precisa curar isso dentro de nós. Que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, já estou pulando. Muitas pessoas não foram ensinadas a acreditar. Pessoas foram ensinadas a acreditar que um erro os levaria direto ao inferno, carregando medo e punição eterna. Olha como isso é comum e, ao mesmo tempo, quando se trata de culpa, isso é muito forte. A gente cresceu de berço, sabendo, ou aprendendo, ou ouvindo que se a gente não seguir as leis da igreja, e daí eu não entro nas leis de Deus, eu falo das leis da igreja. Se a gente não seguir, não andar segundo as leis da igreja, ou aquilo que os pastores, ou os bispos, ou os padres, ou os diáconos, ou enfim, os seres humanos, né, que são todos seres humanos, que fazem interpretação de algo, se a gente não seguir baseado naquelas interpretações, vai para o inferno. Então, às vezes, a pessoa se cobra, ela não consegue atingir aquele modelo de perfeição. Nós falamos na semana passada sobre isso, né? Sobre a perfeição. A gente aprende um modelo de perfeição. A pessoa perfeita é a pessoa que faz isso. Aí, aquela pessoa, ela tem uma personalidade totalmente diferente daquilo que foi ensinado dentro da igreja. Ela tem um perfil diferente. Ela tem sentimentos diferentes, ela tem vontades diferentes, ela pensa diferente. Aquilo não faz sentido para ela. Só que daí, como ela aprendeu desde pequena que se ela não seguir aquilo, a risca, ela vai para o inferno, o que acontece? Ela tem medo. Ela tem medo de viver aquilo que ela acredita. Ela tem medo de sair fora da curva, de sair fora daquilo que líderes religiosos, ou até mesmo as pessoas que estão lá dentro, porque muitas vezes não é o padre que vai lá e aponta o dedo, você está errado. Às vezes é quem? O próprio círculo da comunidade. A própria comunidade daquela fé, daquela religião, a própria comunidade aponta o dedo. Mas você está fazendo isso. Isso aí é errado, isso aí é pecado, isso aí vai te levar para o inferno. E aí as pessoas vão moldando os próprios pensamentos, as próprias escolhas, baseadas na culpa ou no medo de ir para o inferno. Thay, é uma verdade. Porque, por exemplo, assim, a minha tia do Valtric, né? Da loja Valtric, né? Primeiro ela ficou acamada. E daí eu era que mais tirava tempo com o pai, que estava em casa. Eu ia junto para ficar com ela, ajudar a cuidar dela, tudo, até no finalzinho, assim, quando foi um dia, eles estavam preparando ela, que eles contaram para ela que eu ia lá em cima no centro espírita, estavam preparando ela que eu ia, né, que eu era espírita e tal. E quando foi um dia, ela não segurou, ela falou, Janete, não acredito, tu vai para o inferno.
Ela disse, vai pro inferno, Janete. Eu disse, tia, o que eu faço pra tia? Ela só o bem. Eu disse, então como que eu vou pro inferno? Ah, eu disse, tem filha da senhora que é da igreja e não está fazendo uma parte do que deveria fazer. E eu, né? Como que eu vou para o inferno? Eu posso até ir para outras coisas, mas não por, né? Mas ela apavorada, assim, ela dizia assim, meu Deus, eu falei com o Moacir, a Janete vai para o inferno. Eu disse, nada. Mas eu tinha 14 anos, quando eu saía a pé dali de casa, né, aqui perto, para ir lá na casa dela limpar a casa, né? E eu sempre gostei de batom, toda a vida, desde quando eu me conheço por gente, né? E um dia ela chamou meu pai e disse que eu não ia para o céu porque eu usava batom, eu era PUTA, né? E eu levei aquilo, ó, ela morreu e eu não perdoava ela de ela ter me falado aquilo. Que eu saía daqui, lá, só que daí tu para e pensa assim, que julgamento e que consciência é essa? Que julga, né? Não, eu já olho então pelo outro lado. Ela não via o bem que eu saía 2 vezes por semana a pezinho, ia lá, limpava toda a casa para ela, com 14 anos, né? Não ganhava nada e voltava a pezinho. Eu penso assim, que lavagem cerebral faz na cabeça das pessoas que levam elas a ficarem cegas. O que falar para ti aquilo vai ser assim. Outro dia, a outra pessoa também, familiar, falou assim, que lá em casa, na evangélica, lá em casa, não sei o quê, aí o meu marido, ou ela era pescoço, o marido dela era cabeça, que lá em casa era diferente. Meu corpo é meu, o pescoço é meu, muito menos mais a cabeça. A gente pode pensar junto. Agora não que vai ser onde o marido levar, vou ter que olhar, não é, né? Por isso, mas eles pregam que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que ser, né? E isso aí é questão de interpretação. Eu estava estudando hoje exatamente sobre isso. Sobre o que é o significado do marido ser a cabeça da casa. Não quer dizer submissão em lugar nenhum, fala em submissão no sentido de que a mulher tem que fazer ou pensar exatamente como o homem. A intenção, né, quando se fala do marido ser a cabeça do lar, quer dizer, tem as atitudes masculinas, que são mais da figura masculina, no sentido de segurança, de proteção, de prover, e tem a feminina. Tem que trabalhar em harmonia, né, o casal. Exato, é a harmonia. Tem é só o marido que vai, só o pai que vai ajudar a tentar resolver, mas tem coisas que também, que não é o marido que vai ditar onde você vai ir ou não ir ou deixar, né? Exatamente. É tudo regrado, é tudo... Mas tudo é questão da interpretação. A interpretação e aquilo que se ouve desde pequeno. Eles colocam na mente que e eles não mudam aquilo que está dito, está regrado e vai ser. E não tem. E às vezes uma vez um velho falou que eu não ia pro inferno, mas tinha tatuagem. E muita gente acredita nisso até hoje. Muita gente. A minha mãe acredita que quem tem tatuagem não consegue trabalho. Minha irmã está se enchendo, assim. Acho que só porque minha mãe não gosta, a minha irmã está se enchendo. Do pescoço para baixo ela está cheia. Mas eu vejo assim, é justamente para dizer assim, ó, você não gosta, eu vou fazer. A teimosia. Só que daí a minha mãe vive dizendo para elas, mas onde é que você vai conseguir trabalho? Você não vai conseguir trabalho. Mas é o quê? As crenças. E daí... Eu fui buscar a Sara na escola, daí tava um guardinha novo ali. Daí tinha acabado de sair da academia, ele tava de short e camiseta. Ele fica com o controlezinho pra abrir o portão. Daí ele olhou assim, o que era pra você? Daí ele se vê quando ele dá uma olhada assim, tipo, não, vim buscar a minha enteada. Daí, então tá. Mas ele começou o julgamento, né? É o julgamento. Olha que como isso assim, é tão enraizado. Exatamente, está enraizado. E tudo, ó, o que vocês três trouxeram é a mesma raiz. O quê? A crença do que a sociedade acredita, né? Que a mulher não pode usar batom, que porque é espírita vai pro inferno, de que porque tem tatuagem vai pro inferno, que não agrada a Deus. Agora, porque você tem tatuagem, você não agrada a Deus. Tadinho, né? Você vai morrer, vai direto pro inferno. Que não pode mais entrar nem na escola. Que sentido? E daí eu pergunto, que sentido tem isso? Se nem o nosso corpo vai.
Quando a gente desencarna, o corpo, ele acontece o quê? Ele apodrece. Se fosse tão importante assim, esse tipo de coisa, ia junto, mas não vai. O corpo apodrece. O que vai? E daí eu trago aqui, ó. Na verdade, é a única, né? A que não vai é o corpo que fica ali. Nada que é material. Corpo, né? Nada que é material. Daí eu trago aqui, ó, a palavra que nós falamos agora. Eu cheguei a sorrir a hora que eu li essa parte aqui, porque é muito incrível como a palavra do Evangelho, ela vem junto com a palestra. E o que aqui falou? Que a gente tem que cuidar do corpo espiritual, do espírito, e não do material. Que a gente tem que confiar em Deus sobre todas as coisas, né? Por que se inquietar pela roupa, pelo alimento? Porque são coisas que é necessidade e que Deus vai prover. Deus não vai deixar ninguém perecer, né? E aqui ele falou que nós temos que cuidar do quê? Onde é que tá? Do que a gente... não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu. O que vai para o céu? O que é? Enquanto nós estamos encarnados, o que é que vai para o céu? Os nossos sentimentos, as coisas boas que nós fizemos, a forma que nós vivemos. Cada um tem uma motivação. E aí é onde eu coloco o que eu Tariane, trago para mim como certo, errado, bom ou ruim. O que para mim é bom? O que eu sinto que faz sentido? Não o que foi me imposto. Em algum momento, eu vi que tudo aquilo que eu tinha aprendido, e eu não critico em momento nenhum, mas em algum momento da vida eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido desde pequena não fazia sentido para mim, não ressoava com o meu coração. E eu vim de berço católico, depois fui para evangélica, cresci dentro da igreja evangélica, então eu fui em várias igrejas. Eu passei por pelo menos 7 placas de igreja diferente. E nada fazia sentido para mim. Nenhum lugar o meu coração estava em paz. Estava assim, pronto, estou em casa. Nenhum lugar. Foi dentro, e não foi nem dentro de um centro espírita, foi dentro de um centro holístico, espiritualista, que abraçava todo mundo, que conversava com todo mundo. Foi dentro de um centro holístico que realmente eu pensei, eu senti, pronto, me encontrei. Foi lendo Kardec, as obras de Kardec, foi estudando o espiritismo, foi estudando várias crenças diferentes, vários saberes diferentes, que eu comecei realmente a me encontrar, a encontrar a paz no meu coração. Que a minha consciência chegou e, agora sim fez sentido. Estudar as leis universais, para mim, foi a chave, porque aquilo foi fazendo sentido. Pensar em um Deus punitivo, maldoso, que castiga, que porque eu sou pecadora, então eu vou viver sofrendo. Pensar nesse Deus punitivo, Deus vai me castigar. Nossa, estou sofrendo na vida porque Deus está me castigando. Esses pensamentos não faziam sentido para mim. Não fazia. Quando eu percebi, quando eu estudei que existe uma lei chamada lei de ação e reação, que eu recebo tudo aquilo que eu planto. Então, que se eu plantar ódio, eu vou colher ódio. Se eu plantar raiva, eu vou colher raiva. Como assim? Eu vou colher mais motivos para sentir raiva. Então, se eu estou com ódio de alguém, vai aparecer mais pessoas que vão despertar o ódio em mim. Já perceberam que quando uma coisa começa a dar errado, tudo vai dando errado? Em alguma fase, em algum momento da vida, que de repente você vai, que coisa, por que está dando tudo errado? O que eu fiz de errado que está acontecendo tudo ao mesmo tempo? Isso aí é um convite para a gente olhar. Para quê? Para as nossas atitudes, não para que Deus está nos castigando. Entende a diferença? Não é uma forma de castigo, mas é uma forma de retorno. Nós recebemos de acordo com aquilo que plantamos. E olha que lindo, eu vejo o amor de Deus nisso. Ele colocou uma lei justamente para ele, pai, amor, não ter que ir lá castigar o filho. Ele colocou uma lei universal. Então isso é uma lei que vai acontecer independente do querer. Independente de qualquer coisa. Se a gente plantou, a gente vai colher. A gente precisa aprender com os erros. Então a culpa, voltando ao tema da conversa de hoje, ela não vem para a gente aceitar o sofrimento como um castigo divino,
ou para a gente se martirizar uma vida e uma existência inteira por erros que nós fizemos. Ela vem para trazer consciência, para que a gente tenha consciência daquilo que fizemos errado e possamos olhar com aprendizado. O que eu posso aprender? Ok, errei, pequei, fiz o que não devia ser feito. Minha consciência acusou, tá errado. Estou sentindo, fiz errado. Ok, hoje eu estou aprendendo, nós estamos todos aprendendo, né? Uma vida inteira a gente aprende. Então, eu estou aprendendo hoje. Agora, eu entendo que lá atrás eu fiz errado, né? Poderia, lá na adolescência, eu poderia ter feito diferente, mas não fiz. Hoje, o que eu tenho que fazer? Olhar para lá com culpa, com remorso e ficar me martirizando? Não. É olhar para lá com amor a nós mesmos, com auto perdão, perdoar, porque assim como a gente, né, perdoa os outros, o auto perdão tem que ser em primeiro lugar. Então, perdoar, aceitar que somos seres pecadores, e isso não é errado, porque se fosse, não seríamos, né? O único perfeito foi Jesus. Então, imagina, fique à vontade, boa noite. O único perfeito foi Jesus. Então, nós viemos pecadores, isso é natural. Agora, o que não pode é a gente continuar errando. Saber que está errado e continuar errando. Isso sim, isso é ruim. Mas se a gente pecou, se a gente errou, se a gente olhou para aquilo, aprendeu, é como Jesus falava, né? Vai e não peques mais. Então a culpa ela serve para a gente olhar, para a gente olhar, julgar, se arrepender e não voltar a pecar mais. No momento que a gente aprendeu a lição, no momento que a gente começou a colocar amor nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos, no momento que a gente olha para o passado e consegue sentir amor, leveza, pronto. Isso ali já foi transmutado, isso ali já foi diluído. Agora, ficar se cobrando uma existência inteira, a gente está plantando mais o quê? O mesmo. Se fica na culpa, a gente não se permite viver bem, não se permite ser feliz, a própria mente nos sabota, não porque eu não sou merecedor. Não, porque eu fiz muita coisa errada no passado. Eu não sou merecedor. Eu não sou digno de uma vida feliz. Gente, que besteira é essa? E eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Não sou digno. Mas como não? Né? A gente não é digno no momento que quer fazer as coisas erradas, que gosta de fazer as coisas ruins. Mas no momento que aprendeu a lição, é o perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17... que fala sobre sede perfeitos, nós vemos que a perfeição é uma meta a ser alcançada ao longo de muitas existências, não é nem de muitos anos, muitas existências. Nós não vamos atingir a perfeição aqui, no planeta Terra, nesse momento de terceira dimensão, nessa encarnação. Vai de encarnação em encarnação. Não é uma exigência imediata, é algo que vai ao longo das encarnações. Então não adianta nós querermos a perfeição neste momento da vida, que ninguém vai ser perfeito. Ter esse olhar amoroso com a gente mesmo já é o início da mudança. No Livro dos Espíritos, questão 909, os espíritos dizem que é possível vencer as nossas más inclinações, mas que isso exige esforço e tempo. Isso mostra que Deus, ele é paciente conosco. Ele não exige da gente a mudança imediata. Nós vamos aprendendo aos poucos. Uma lição é como na escola. Na escola existem as matérias e existem vários conteúdos a serem aplicados. A professora não chega num aluno e passa tudo numa vez só, a matéria que aquele aluno tem que aprender. Ela vai passando aos poucos. Ela passa aquilo, tira as dúvidas, faz a prova, o aluno tirou 10, enfim, tirou nota boa, aprendeu, vai para o próximo. Não aprendeu, volta, faz a recuperação, estuda de novo, para daí seguir. Ele só segue depois que aprende. Na nossa vida é a mesma coisa. As lições vão vindo pouco a pouco. Quando a gente conseguiu aprender algo, daí vai indo para a próxima. Não vem de uma hora para outra. Assim é em relação à exigência dele conosco. Ele não vai exigir a perfeição agora, hoje. Ele vai nos dando consciência, ele vai nos dando situações na nossa vida para que a gente tome decisões, para que a gente caia, para que a gente erre, para que a gente aprenda, para que a gente vá adquirindo consciência
ao longo do tempo, para daí sim conseguir tomar novas escolhas, baseados no amor, baseados no nosso coração, baseado naquilo que é bom para nós. Lembrando de deixar as vontades dos outros em segundo plano, porque em primeiro plano é as nossas vontades, é o nosso querer, é o nosso bem-estar. Viemos aqui para viver bem, não para se cobrar, não para se punir, não para se castigar. Viemos para buscar a felicidade e plantar o quê? O amor. O amor ao próximo, a nós, né? O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, antes do próximo, vem a ti mesmo, vem a si. Ou seja, não fomos criados para sermos condenados, mas para evoluir. Deus não nos cobra a perfeição imediata, Ele nos oferece oportunidades de aprendizado. A verdadeira consciência moral nos convida a reparar nossos erros. Sim, reparar nossos erros, mas nunca a nos punir por aquilo que não passa de limitações temporárias. Que foi o exemplo que eu dei do período da vida, né? Adolescência. É uma limitação temporária. O período da gestação é uma limitação temporária. A mulher, os hormônios ficam à flor da pele. Então, naturalmente, ela vai ter comportamentos diferentes daquilo que ela teria normalmente. Ela, né, quem é mãe sabe, no período da maternidade a gente fica mais sensível, a gente fica mais irritada, a gente fica mais detalhista ou não aceita tanto as coisas. Por quê? Porque são os hormônios trabalhando em nós. Depois vai passando, né? Depois do pós-parto ainda fica um tempo, mas ali depois de alguns 2 anos que as coisas começam a se acalmar, que os hormônios voltam a se regular, né? Volta a ser aquela mulher que era antes. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente nunca volta, né? Uma vez que é mãe, nunca mais volta a ser a mesma, né? Mas é a consciência, a gente vai evoluindo conforme as coisas vão acontecendo, as experiências vão vindo, a gente vai adquirindo uma nova consciência, vai se tornando um novo ser. Nunca somos o mesmo que ontem. Hoje nós somos diferentes de ontem, amanhã seremos diferentes de hoje. E assim é a vida. Então, ter essa calma, essa paciência consigo mesmo é muito importante. A culpa saudável é aquela que leva ao arrependimento e à reparação. Ela abre caminho para o aprendizado. Então, nem toda culpa é ruim. A culpa, ela serve, né, para levar ao arrependimento, para a gente olhar, para a gente assumir as consequências dos nossos atos. Mas a culpa doentia é aquela que paralisa, que adoece a mente, traz a depressão, né? Muitos casos de depressão é excesso de culpa. Muitos casos de suicidas é o excesso de culpa. É o se sentir impuro, impróprio, não pertencente, não merecedor da vida. Muitos que tiram a própria vida, é isso. É o excesso de culpa. É não aceitar alguma coisa, alguma história, alguma atitude, alguma coisa. Então, essa culpa, ela é doentia, né? Ela traz medo, ela traz autopunição. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele fala: o arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. Então, nós podemos, sim, apagar os traços, né? Ou corrigir reparar os nossos erros. Já fala, a palavra já fala, já traz. O arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. Como transformar essa culpa em aprendizado? Reconhecer o erro com humildade, pedir perdão a Deus e, se possível, reparar. Se for possível, nem sempre é possível. Às vezes, uma palavra dita dificilmente se repara. Mas a humildade, né? Colocar o ego lá embaixo e chegar, me desculpe, me perdoe, eu falei o que não devia, falei o que não queria. Reconhecer o erro com a humildade, pedir perdão para Deus, se puder pedir perdão para a pessoa, né, que às vezes a gente fala o que não gostaria, ótimo, melhor, isso limpa a alma, né? Isso às vezes corrige coisas de ambos os lados, mas muitas vezes não tem mais como, né? Às vezes a pessoa já desencarnou, às vezes não tem mais como pedir perdão. Mas pedir perdão a Deus. Praticar o alto amor, a confiança na misericórdia divina. Jesus, em Pedro, capítulo 4, versículo 8, Jesus ele falou o seguinte: o amor cobre a multidão dos pecados.
O amor cobre a multidão dos pecados. Por que a gente fala tanto em amor, né? Porque o amor, ele cura muitas coisas, inclusive os pecados. Quando a gente aprende, quando a gente repara, quando o arrependimento é sincero e a gente exercita o amor, ele pode sim redimir nossos pecados. A culpa deve ser um instrumento de evolução e não de prisão. Então, para concluir, errar faz parte do processo humano, mas permanecer no erro é uma escolha. E a verdadeira libertação vem quando aprendemos, nos levantamos e seguimos com fé e com amor. A culpa nos mostra onde erramos, mas o amor nos ensina a reparar. O amor. Então, a mensagem que eu deixo hoje, o amor. O amor por Deus, o amor por nós, o amor pelos outros. Certo?